Oi, gente! Olá, alunos! Oi, alunas! Tudo bem? Espero que você esteja gostando nesses nossos encontros. E hoje a gente vai concluir um assunto de bastante importância que nem eu, nem você, nem ninguém jamais imaginava que nós íamos chegar tão longe. E olha quanto nós caminhamos, olha quanto você progrediu. Caramba! Hoje vamos falar sobre a acentuação gráfica, sobre os acentos. E foi importante relembrar a você a questão da tonicidade das palavras. Quando a gente fala em fonemas, em grafemas, que são as letras, quando a gente fala sobre que sentido a gente quer dar às palavras e como elas se transformam. Foi interessante ver a gente identificar uma palavra com 3 sílabas, com 2 sílabas, onde acontecem os encontros vocálicos, encontros consonantais. Foi importante essa bagagem para a gente seguir nesse assunto de hoje, a acentuação gráfica. Você sabe, as palavras elas dão sentido de acordo com o que ela está escrito, como ela é pronunciada, ela tem os sentidos mudados, porque a nossa língua é viva. Acompanhe comigo essa ideia. Paz, país, camelo. Ó, no deserto, camelo. Mas tem o camelô, que é aquele que vende as coisas na rua. Tem a carne e tem o carnê. Tem esta e tem está. Tem a baba e tem a babá. Tem maio, um dos meses do ano. E tem maiô. Tem sábia, uma pessoa inteligente, mas tem sabiá, que é um pássaro. Tem manga, pode ser a fruta, pode ser da camisa, mas tem mangá. Tem forro e tem forró. Viram como é que as palavras tomam sentido diferente de acordo com como a gente pronuncia, de acordo com como a gente escreve? É assim. Veja como um acento pode mudar tudo no nosso entendimento. Reparem, Marcos ficou doído depois dos exercícios. Coitado do Marcos, né? Ficou cheio de dores, ficou com o corpo indisposto, ficou doído. Mas veja só, Marcos ficou doido depois dos exercícios. Fique longe de Marcos, porque ele está louco, ele está enlouquecido, ele está doido. Viram como um acento pode mudar todo o sentido da palavra, da expressão, daquilo que a gente quer comunicar? Por isso os acentos são tão importantes. Além das letras do nosso alfabeto, que você conhece bem, que nós vimos nos encontros vocálicos, nós vimos nos encontros consonantais, nós vimos na aplicação dos fonemas e letras, nós vimos as letras que compõem o nosso alfabeto e também os sinais de pontuação que dão expressividade àquilo que a gente quer falar. Nós usamos outros sinais gráficos, que são os acentos. Veja essas duas palavras. Número, econômico. Repararam que eu identifiquei a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, com um sinal gráfico, que foi o acento agudo e o acento circunflexo? Na palavra números, o U está com aquele tracinho ali em cima dele, porque assim eu sei que essa expressão ali, que essa letra, ela vai ser aberta, vai ser forte. Da mesma forma, o acento circunflexo, aquele chapeuzinho em cima do O, ele diz que aquele som ali vai ser um som mais fechado, diferente do O que está acompanhando o C do eco e o O que está acompanhando o outro C do final.
certo? Então, o sinal gráfico, esse acento, ele muda a forma como nós expressamos. Falando sobre esses sinais, nós vamos identificar hoje apenas dois, que são os mais usuais e os que a gente mais vê na nossa língua portuguesa. O acento agudo, como vocês viram lá de número, ele é usado sobre uma vogal tônica e indica um som aberto, né? Ele expressa um som aberto. Você identifica ali na vogal tônica, você já sabe o que é isso, que é a vogal mais forte, ele indica um som aberto. E o acento circunflexo, ele também é usado na vogal tônica da palavra, aquela mais forte, mas você só vai perceber a presença dele na letra A, na letra E e na letra O. Nas vogais I e U, você não vai ver em nenhuma palavra da língua portuguesa o acento circunflexo. Então, ele dá um som fechado, né? Econômico. Por isso, a gente considera esses dois sinais os mais usuais. Um, que é o agudo, aberto, e o outro, que é o circunflexo, som fechado. Legal? Agora eu vou passar para você, assim, mais ou menos, e são muitas regras, muitas exceções, muitas palavras, então não vai dar para a gente relembrar tudo. O ideal é que a gente continue praticando incessantemente a leitura e a escrita, que aí a gente vai se familiarizar com as palavras e a forma como elas são escritas. Mas eu vou passar para vocês algumas regras básicas, bem básicas, para a gente poder identificar se a palavra tem acento ou não e como ela escreve, certo? Nas palavras monossílabas, por exemplo, você já sabe o que é uma palavra monossílaba. São aquelas que são formadas por uma só sílaba. Lembra disso? Quando nós tratamos encontros vocálicos, lembra? A palavra monossílaba, ela só tem uma sílaba. Então, se ela terminar com a letra A, com a letra E ou com a letra O, e essa pronúncia for forte, a gente vai acentuar, vai usar o acento, certo? Olha os exemplos que eu estou colocando aí. Pá. Pá é uma palavra monossílaba, porque só tem uma sílaba, e ela termina com a vogal A. Então, ela recebe o acento. A gente fala forte essa vogal. Pá. Da mesma forma, lá. Não é ali, não é acolá, é lá. Então, o lá é uma palavra monossílaba que termina com A e a gente fala esse A forte. Então, ela recebe acento. Ré. A ré do carro, andar de ré, né? Então, ré, a gente pronuncia o E forte e é uma palavra monossílaba, recebe acento. Pé, certo? O pé é uma palavra monossílaba, só tem uma sílaba. E termina com qual vogal? O E. Então, ela também é acentuada. A palavra dó, né? Eu tenho dó de fulano. Então, dó, o O é dito forte, então a gente também acentua. A palavra só, né? Não me sinto só. Então, o só, aí também pronunciado forte e é uma palavra monossílaba, a gente acentua. Parece assim difícil, né? Mas você precisa primeiro entender que é uma palavra monossílaba, que só tem uma sílaba. E a partir daí, você vai ver como ela termina. Ela termina com A, termina com E, termina com O. Beleza. A gente pronuncia isso forte ou fraco. Se pronuncia forte, tasca lá o acento lá. Beleza? Vamos caminhar? Porque a gente tem muitas léguas para andar hoje, hein? Agora a gente vai tentar ver aqui uma ideia sobre as palavras oxítonas, que você também sabe do que se trata. As palavras oxítonas são aquelas que a última sílaba é a mais forte, não é isso? Então, primeiro você vai ver isso. Essa palavra é oxítona, então se ela é oxítona, tem acento?
só tem acento se tiver essas terminações aí. Ou A, ou E, ou O, certo? Seguido ou não de S. As palavras aí, cajá, cafuné, bisavô. Lembra que todas elas são oxítonas? E todas elas terminam aí com A, com E, com O. Então elas recebem acento, certo? Senão a gente vai pronunciar errado a palavra. Também as palavras que terminam com eis, com eu, com oi, com em. Se são palavras oxítonas, elas recebem o acento. Botei também uns exemplos aí para você ver. Papéis, troféu, herói, também. Quer ver outra? Parabéns. Como é que termina o parabéns? Não é com EN e o S? Então tem essa terminação, é oxítona, recebe o acento, certo? Vamos seguir adiante. Já vimos as palavras monossílaba, que tem uma sílaba só, e já vimos a regra das palavras oxítonas, que a última sílaba é a mais forte. Viu como é que foi importante você aprender a identificar a palavra na sua tonicidade, se ela é oxítona, se ela é paroxítona, se ela é proparoxítona? É por isso que a gente aprende. Agora, é uma gigantesca lista aí de palavras paroxítonas, que são aquelas que têm a penúltima sílaba mais forte. E é grande a lista porque 80% das palavras da língua portuguesa, mais ou menos, elas são paroxítonas. Então você não precisa decorar tudo isso, mas alguma coisa você pode lembrar. Primeira coisa que você tem que fazer para saber se a palavra tem acento ou não é saber, ela é uma paroxítona? É a penúltima sílaba que é a mais forte? Aí a partir daí eu vou olhar a última letra dessa palavra. Se a última letra for, como você está vendo aí, o I, o S, né? O I, o S, o U e o S, o L, o U e o M, o U, o N, o S, o N, o PS, o R ou o X. Se for uma dessas terminações, ou então um ditongo, que você sabe também o que é, quando a gente viu lá no encontro vocálico, você sabe o que é um ditongo, que é uma vogal seguida de uma semivogal. Então, são muitas palavras e você só vai se acostumar se você praticar a leitura, praticar a escrita, e você vai se acostumando com a grafia das palavras, certo? Tem uns exemplos aí para você ver. Repare só, zíper. Terminou com qual letra? R. Mas ela é uma palavra paroxítona. Eu vou botar o acento ali no P? Não. Eu vou colocar o acento na penúltima sílaba, que é o zi, porque ela é uma palavra paroxítona. A mesma coisa, safari. Terminou com i. Está dentro da minha lista. É uma palavra paroxítona. Onde que vai o acento? Na penúltima sílaba. Fá. Certo? Horrível. Olha lá a terminação. L. É a última letra. É uma palavra paroxítona. Horrível. Certo? Olha o ditongo ali embaixo, ali, ó. Calcário. O I e o O não formam um ditongo? Certo? Então, eu vou acentuar a penúltima sílaba. Pátio. Orquídea. Quer ver uma palavra que termina com X, que a gente vai colocar o acento? Tórax. Certo? Termina com X e você acentua, porque é paroxítono. Paroxítono que termina com X, a gente acentua. Como eu falei, você precisa ir se familiarizando com essas palavras, e já que a lista de regras são muito grande, são muitas regras, a gente precisa se acostumar com as palavras. Mas existe uma mais fácil de todas, que é você identificar as palavras proparoxítonas. Você já sabe, todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. E o que é uma palavra proparoxítona? Vou lembrar você. É aquela que a antepenúltima
é a mais forte. A antepenúltima sílaba é a mais forte. Reparem, gramática. Lembra como é que a gente identifica? Chamando? Gramática. O má é a mais forte. Opa, é a proparoxítona, acentua. Lógica. Ácaro. Última. Mágico. Príncipe. Isso é importante você primeiro identificar. É monossílabo? Então, a gente menciona com força aquela última letra. A última letra é A, E ou O, então recebe acento. É oxítona? Tem as suas regras. É paroxítona? Tem as suas regras. É proparoxítona? Opa, todas as proparoxítonas são acentuadas. Parece que é muita coisa, muita regra, mas você vai entender que com o tempo essas coisas vão fluindo naturalmente, porque a gente vai se acostumando com as expressões, com o som das palavras, a gente vai se acostumando quando ela é escrita e não se espante, hein? Às vezes a gente vê uma palavra escrita, a gente estranha, porque ela está escrita errada, então a gente percebe logo, tem alguma coisa errada aí, porque a gente se acostumou com a forma como ela é escrita. Tem que ler muito, tem que escrever muito. Mais importante do que guardar essas regras é entender quando elas são usadas. E eu passei para você mais ou menos uma ideia aí. É claro que você não vai pegar tudo de uma vez, mas a gente tem que praticar, certo? Hoje nessa aula nós falamos sobre os sinais gráficos, para que eles servem, como eles podem transformar o sentido das palavras, o som daquilo que a gente quer dizer, como regras de acentuação para os monossílabos, para as oxítonas, para as paroxítonas e para as proparoxítonas. Que você esteja aí empolgado e envolvido com esses assuntos, porque uma coisa puxa a outra, né? Primeiro a gente aprende sobre letras e fonemas, depois a gente vai vendo encontros vocálicos, encontros consonantais, e vem falar em ditongo, tritongo, hiato, e vem falar em dígrafo, e depois a gente aprende a tonicidade das palavras, e agora, no ápice, no topo do pódio, a acentuação gráfica. Você é fera! Vamos praticar, vamos escrever, vamos continuar aí progredindo. Até a próxima!